Por que Deus criou o mundo? Quando e como? E aí começam, né? Começam as perguntas e as discussões. Como e quando Deus criou o mundo? Qual o significado dos 6 dias da criação, né, desse relato de Gênesis? Houve manhã, houve tarde, o primeiro dia. Por que Deus descansou no 7º dia? O que significa isso, esse descanso da parte de Deus e este 7º dia? Em que sentido Deus é soberano sobre a sua criação? Algo que a gente repete, né, quase todo encontro, quase todo culto. Hoje falamos a respeito disso, inclusive. Deus é soberano também sobre o mal, sobre Satanás, sobre os demônios. E, por fim, qual a natureza e função dos anjos? Ou seja, como se não bastasse a questão da criação, ainda tem o mundo angelical, né, recheado aí de folhetins vendidos em banca do jornal, né, esoterismo, e que confunde um pouquinho a nossa cabeça. Ou seja, é muita coisa para cobrir aqui, né? Se ninguém tiver a fim de ver a final da Copa, eu fico aqui direto, não tem problema nenhum. Não, vamos acabar meio-dia, né? Tá bom, combinado também, né? A segunda regra do dia é acabar meio-dia, tá bom. Então vamos lá, vamos tentar responder então a primeira pergunta: por que Deus criou o mundo? Vocês sabem por quê? Por que Deus fez isso tudo? Que acabou dando um trabalhão para ele, né? Não, mas será que tem algo antes? O que moveu Deus a criar todas essas coisas com ordem, com beleza? Isso são coisas importantes já para você fixar. Qual a razão disso tudo? Aliás, antes de pensar nisso, por que Deus faz o que Ele faz? O que Deus visa com todos os seus atos? Seja a criação, seja os seus atos de juízo e salvação na história. Qual é o grande objetivo disso tudo? Onde é que Deus quer chegar nisso tudo? Opa, ouvi uma voz à distância e não endurecerei meu coração ao Kid, porque é exatamente isso, a resposta é simples. Deus faz todas as coisas conforme lhe apraz, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade, para a sua glória, não é verdade? Tudo que Deus orquestra, tudo que Deus faz, desde o seu primeiro ato criativo, até a sua salvação, o estabelecimento da igreja, o ministério e a obra de Jesus Cristo, tudo isso tem um único objetivo, a partir do qual tudo mais irradia, que é a glória de Deus. Isso é importante nós percebermos. Deus ama, em primeiro lugar, a si mesmo. Isso não é um defeito em Deus. Nós nos amarmos é um problema sério, né? Isso é egoísmo, egocentrismo, uma certa petulância e arrogância, mas em Deus não. Tem que ser assim. Em Deus tem que ser assim. Ele é o ser mais perfeito que há. Um ser perfeito ama de maneira perfeita. Então, a quem Deus amará perfeitamente, senão a si mesmo, né? Ele orquestra tudo para a sua glória. Veja lá Romanos 11, só para termos aqui diante de nós um texto que mostra bem claramente isso. Romanos capítulo 11, versos 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36. Vou pedir... Irmão Zé Carlos, pode ler bem alto para nós, por gentileza? Romanos 11, 33 a 36. Vamos ler juntos o verso 36? Todo mundo, vamos lá. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo está aqui dizendo todas as coisas são para a glória de Deus. Efésios 1 também fala isso, né? Tudo é para o louvor da sua glória, para o louvor da sua gloriosa graça, para o louvor da sua glória. Então, a criação do mundo também responde
atende a esse objetivo. Deus criou todas as coisas para ser adorado, para ser louvado, para manifestar a sua glória e para compartilhar com criaturas finitas como nós a sua bondade, a sua beleza. Porque veja, Deus não necessitava criar nada para se sentir completo. Isso, né, está muito claro na lição sobre a Trindade. Um Deus trino, ele é perfeito em si mesmo, porque ele se ama dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, unidos por um vínculo eterno de amor. Eles se bastam, eles se amam, eles são majestosos em toda a sua plenitude. Ou seja, não há necessidade nenhuma de Deus criar algo para se satisfazer ou se encontrar né, nesse algo. Ele já era suficiente. Mas da sua abundância de amor e de graça, ele decidiu, digamos, compartilhar isso conosco, e criando todas as coisas. Então, a primeira coisa que nós temos que perceber no relato da criação é que, embora haja algumas discussões que nós vamos tentar apresentar aos irmãos, algo nós não podemos tirar diante dos nossos olhos, né? Que Deus criou tudo para a sua glória. Toda beleza, toda ordem que há no universo criado, né, glorifica a Deus. Deus como que colocou sua assinatura em cada coisa, em cada ciclo natural, em cada beleza de reações químicas, ou do nascer do sol, né, do modo como a vida é gerada. Ali está a beleza, a sabedoria, a grandeza de Deus. Então, esse é um ponto mais importante para qualquer um de nós. É muito interessante que os cientistas, né, o pessoal, seja cientistas ou não importa, os ateus, né, os naturalistas, eles vão aos seus laboratórios, né, vão fazer as suas experiências, e eles esperam o quê? Eles esperam resultados, né, eles esperam que a experiência que eles fazem caminhe numa certa ordem. Vamos pegar uma experiência bem básica aqui do tempo de colégio, né, para a gente lembrar, né? Ácido mais base dá sal e água, né? Lembram disso? Né? Você juntar um ácido, um elemento ácido e um elemento básico, você vai reagir quimicamente, você vai ter um sal e água, né? Todo cientista que vai ao laboratório espera que isso ocorra sempre. Por quê? É uma questão de ordem, né? Mas você imagina se o universo não tivesse ordem nenhuma, se não tivesse lei nenhuma. Aí se ele juntasse lá na segunda-feira ácido e base e o negócio explodisse, acho que pode, né, explodir, né? Pode explodir? Quem é químico aqui? Tem alguma reação que pode dar explosão? Nesse ponto não? Então, vamos supor então que explodisse. Aí na terça-feira ele vai repetir meio com medo e o negócio, sei lá, brota flores. Pois isso não tem ordem nenhuma, eu não posso esperar nada disso, tudo é aleatório, tudo é acaso. Você vê que até para um cientista ateu ir para o laboratório, ele precisa trabalhar com uma cosmovisão bíblica da criação, porque ele espera sempre ordem, ele espera sempre um resultado que dentro da lógica é aquele, né? Ácido mais base dá sal e água, sempre vai ter isso. Em proporções diferentes, ou pode gerar calor em algumas reações, enfim, isso não importa. Mas essa necessidade de ordem, é necessário isso, não é verdade? É o que nós temos na criação. Deus está ordenando todas essas coisas para a sua glória, né? Até que foi fácil, né? Tranquilo? Agora que vai começar o caminho espinhoso, pode passar a segunda. Quando e como Deus criou o mundo, né? E aí a gente tem algumas pouquíssimas perguntas que estão aí no radar, eu creio que ficaram no seu radar na medida que você lia a lição, né? A Terra é jovem ou é antiga? Porque tem toda uma corrente, não sei se vocês têm conhecimento disso, que defende, inclusive com bons argumentos científicos, com dados da experiência, que tudo que nós vemos hoje diante de nós não tem esses bilhões e milhões de anos que nos são apresentados como, não, isso aqui está garantido, isso aqui tem bilhões de anos. Na verdade, alguns defendem que o universo, a Terra e o homem são muito jovens. Algo aí não menos do que 6.000 anos para trás,
mas alguns chegando aí até 10 mil anos mais ou menos. Ou será que tem os tais 4 bilhões de anos que muitos alegam ter? É uma pergunta difícil. Será que a Bíblia nos ajuda a responder? Ou talvez não seja o propósito responder enfaticamente isso, né? E a questão do Big Bang? Também toda a comunidade científica, né, todos os livros didáticos escolares apontam essa como a teoria comprovada, está aqui, né, não, está comprovadíssimo que esse negócio existe. E a tal da evolução, é teoria ou é uma mera hipótese, ou quase que uma filosofia, né, religiosa? Né? Então essas são algumas das perguntas que a gente tem pela frente para responder, né? Vamos tentar então só apresentar as discussões para os irmãos. O pessoal da área científica, por favor, fique à vontade para fazer intervenções conforme vocês assim desejarem, né? Muito bem. Alguns cristãos mais conservadores, né, eles vão dizer que a Terra é jovem, que o homem, na verdade, a data aproximada da criação do ser humano, talvez de todas as coisas, tenha sido 4.000 antes de Cristo, né? Isso aí, 4.004, né, para ser mais exato. Deixa eu pegar o nome do sujeito que pela primeira vez bolou isso. James Ussher, no século 17, arcebispo na Irlanda. O que ele fez? Ele calculou a partir da cronologia bíblica, das genealogias que nós temos, né, principalmente ali em Gênesis capítulo 5, né, todas aquelas datas e tal, e foi somando aquilo tudo, foi fazendo contas e chegou a esta data de 4.004 antes de Cristo como a data da criação do homem, né? Como a interpretação dele também é de que os 6 dias da criação são dias de 24 horas, você tem a criação de todo o mundo que nós temos hoje nessa data, ou seja, há mais ou menos 6.000 pouquinhos anos atrás, né? É possível? Bom, existem muitos argumentos bíblicos e científicos para isso, né? Vocês, se forem na internet, essa discussão vai estar ali com muitos argumentos. Alguns deles eu não entendi absolutamente nada, porque é ciência, é nome de coisa, é nome não sei o quê. Mas há boas evidências, né, para que nós tenhamos um universo mais jovem do que a maioria das pessoas assim o coloca, né? Para muitos, o universo, a Terra, foi criada dessa forma, perfeita, complexa, completa, acabada, né, com uma certa aparência de antiguidade, né, em alguns pontos, mas que nós teríamos, então, por conta das genealogias, essa datação aqui mais jovem. Diga. Calendário judaico também, sim. Então, é porque parte dessa conta das genealogias, né? Alguns problemas levantados em relação a isso são os seguintes. Quando você pega as genealogias de Gênesis, né, principalmente aquela do capítulo 5, nada garante que sejam genealogias completas. Alguns identificam algumas lacunas ali, como se ali em Gênesis 5, se você for lá, né, abra só para você visualizar o texto, não vou ler o texto não, todo esse capítulo 5 aí de Gênesis, né? Você tem registro da descendência, quando Deus fez. Aos 130 anos, Adão gerou um filho, né? 7. Então, de 130 anos para trás, foi a criação de Adão. Então, se você fizer a conta para frente e depois voltar para trás, você tem a data inicial da criação do homem. O problema é que muitos veem nessas genealogias alguns buracos, algumas lacunas, né? Ou seja, aqui vocês teriam, digamos, uma representação das genealogias e não a genealogia completa, não todos os nomes possíveis, desde Adão até Noé, né? Que é quando termina aqui no verso 32. Então, isso, se essas lacunas de fato existem, o homem é mais antigo do que essa datação de 4.000 antes de Cristo. Não temos isso como certo, como eu disse, essa é uma discussão que gera muito debate. Você tem partidos de um e de outro, né? Não tem como.
E os argumentos científicos são inúmeros, para um lado e para o outro também. Como, por exemplo, um dia de 24 horas, um dia literal de 24 horas, seria insuficiente, por exemplo, para Deus criar Adão, Adão dar nome a toda a espécie do Éden, depois criar Eva, e sabe, é muita coisa para caber num dia só. Alguns podem argumentar isso. Portanto, aqueles dias são dias maiores que 24 horas, o que torna então a idade da Terra, né, um pouquinho maior do que essa que nós estamos dando aqui, né? Agora, a pergunta que a gente tem que ter em mente, antes de partir para essa discussão, é o seguinte: será que o autor bíblico tinha a intenção de nos dar uma data precisa para a criação? Será que era essa a intenção do texto? Descrever de um modo pormenorizado, né, cientificamente exato nos seus detalhes, o evento da criação? Ou será que nós temos um outro objetivo maior por trás ali de Gênesis 1? É um texto puramente científico, é um texto poético só, ou seja, não tem nada de história, ou como alguns querem dizer, isso aqui é mito, é o mito da criação, né? Quem é que tem alguma ideia? O que vocês pensam sobre isso? Já pensaram sobre isso? Ele é ciência? Ele é só teologia? Ele é só poesia? Ou ele é só história? Ou é um pouquinho de cada coisa? É uma narrativa com elementos poéticos. Aham. 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 Ok. Uhum. Então, segundo a Ana Priscila aqui, é um texto que é uma narrativa, ou seja, aquilo nós temos história de verdade, nós temos um evento histórico ali, Deus criou o mundo, daquela forma, Ele falou e as coisas vieram à existência do nada, né? Ou seja, Deus Ele cria a matéria, né? Cria o tempo, né? Cria o espaço, né? Nessa frase a gente tem tudo isso. No princípio, tempo, Deus criou céus e terra. Você tem espaço e matéria, né? Então, tempo, espaço e matéria, que é o que compõe a nossa dimensão da realidade, né? Essas três componentes: tempo, espaço e matéria, né? Mas você tem claramente elementos aqui poéticos. Quando a gente percebe o ritmo de Gênesis 1, né? Deus disse, é bom o primeiro dia, Deus disse, é bom, segundo dia. Você tem uma música aí, você tem um ritmo. E no sétimo dia, Deus descansou. O último movimento da obra, né? Alguns chamam Gênesis 1 de um grande libreto da ópera divina, né? O pessoal que gosta de música clássica vai entender isso. É um grande roteiro de uma ópera, de uma composição quase que musical, devido ao seu ritmo, né? Isso é proposital, você tem um elemento poético aí, né? O problema é a gente exagerar para um canto ou para outro, né? É você querer ver ali em Gênesis 1 precisão científica e tentar encaixar tudo, né, que é ciência ali, ou então você ignorar isso e dizer, não, é só poesia, né? É só poesia, é só uma bela música, né? Então, não, é uma coisa e outra. Nós vamos ver isso daqui adiante, né? E muita gente erra ao tentar trabalhar nesses dois extremos, não entendendo o propósito do autor bíblico, que é, como você mesma disse, revelar algo mais sobre Deus do que sobre qualquer outra coisa, né? Coloque-se na cabeça de alguém daquele tempo, do tempo de Moisés, por exemplo, lendo este relato. Uma sociedade politeísta, por exemplo, com seus mitos de criação, né? E daqueles bem bizarros, né? Que um Deus brigou com outro Deus, deu um tapa na cara dele, o olho dele saiu e criou a terra. Estou dando um exemplo aqui, né?
O outro teve uma guerra entre os deuses, e um exército venceu, e o sangue dos mortos virou os oceanos e os rios, né? Você vê o caos, você vê deuses meio temperamentais, né? Você vê uma coisa meio desordenada. O que Gênesis mostra é o quê? Um Deus, um único Deus, falando, ordenando, e as coisas acontecendo conforme a sua ordem, né? Isso seria um escândalo para uma sociedade politeísta da época de Moisés. Então, em primeiro lugar, nós temos esse público original que iria enxergar Gênesis dessa forma, como quase que um confronto com um sistema religioso que abriga vários deuses, que abriga várias histórias, né, que considera às vezes a matéria pré-existente, né? Então Deus criou tudo de um, sei lá, de um mingau cósmico e tudo veio a aparecer, né? Então, o objetivo, a gente não pode perder de vista isso. Portanto, eu, pessoalmente, aqui é uma questão muito pessoal, como nenhum credo antigo, como nenhum documento antigo da igreja, bateu o martelo na questão de se é terra jovem, se é terra velha, se é 6 dias literais ou 6 dias diferentes, né? Simplesmente os credos antigos da igreja, os documentos da igreja, eles afirmaram o quê? Que existe um único Criador, que criou e que sustenta a criação, que fez tudo para a sua glória, o ser humano conforme a sua imagem. Ponto. Isso é que a gente não pode perder de vista. As outras coisas podem ser muito interessantes, curiosas e até, de certa forma, nos ajudar a compreender melhor nossa realidade, mas eu não vejo elas como tão vitais para nós termos um compromisso bíblico, piedoso com Deus, quanto isso que as confissões antigas colocaram no papel e que nós proclamamos aqui na igreja, tá bom? Bom, dito isso, algumas coisas sim a gente pode tirar da mesa, tá? Nesse mundo de discussões, tem algumas coisas que a gente pode descartar. A gente pode dizer seguramente, olha, isso aqui não. Eu creio que 2 delas são o Big Bang e a evolução, né? Por favor, pessoal da ciência, me ajude aí, né? Quando você fala em Big Bang, conforme os cientistas assim colocam, necessariamente você está falando o quê? De um átomo primordial que explode, né? E as coisas, por forças aleatórias, elas vão formando o universo que a gente tem hoje, né? Então está todo mundo atrás aí de indícios dessa primeira explosão, algum tipo de radiação, né, de fundo, alguma coisa assim que esteja no universo que mostra, opa, isso aqui veio lá de trás, né? Será que é possível a gente dizer que Deus disse, haja luz e tudo explodiu? Eu creio meio complicado você harmonizar essas duas coisas, né? Eu não sei. Pessoal da ciência aí, me ajude. Querem interferir? Fique à vontade. Berto, Fábio, eu sei que tem uns cientistas no nosso meio aí. Podem colaborar. Eu confesso um pouquinho a minha ignorância nesse assunto. Vamos lá. Diga, quem vai ser o primeiro? Roberto, vamos lá. Diga lá, Roberto. Alto, bem alto, para a gente ouvir. Então, deixa eu só registrar aqui, né? Os próprios cientistas naturalistas já não creem no Big Bang conforme a gente sabe, né, das escolas, comumente, né? Ok. Uhum. Uhum. Ok. Uma radiação de fundo, né, que seria originada daquela suposta primeira explosão, né? Uhum. Ok. Uhum. Perfeito.
Então veja, a própria ciência, então, segundo Roberto, os próprios cientistas naturalistas estão revisando aquilo que comumente a gente sabe sobre o Big Bang, né? Dizem que, eu acho que é o professor Adalto Lourenço, né, que é um físico cristão, né, ele diz que a primeira vez que o Big Bang aparece no radar aí, na verdade, numa obra de ficção, né, do Edgar Allan Poe, né, e não num experimento científico. Ou seja, é uma obra de ficção, uma história, né, que, enfim, aí depois... aí que está, tem uma coisa importante, dois já levantaram a mão, deixa eu só tratar disso, que isso é importante. Até no texto do CETEB, eu conversei com o pastor John, presta aqui, na pergunta 2, né, da nossa lição, tem um trecho aí que eu conversei com o pastor John antes, né, ele já está disposto a dar uma mudada na redação, porque diz assim, na pergunta 2, lá pelo meio do primeiro parágrafo: à ciência compete responder às perguntas de método, como e quando. E à teologia compete responder às perguntas de sentido, quem e por quê o mundo foi criado. Qual é a questão aqui? Se a gente deixar essas coisas só com a ciência, pode dar problema. Por quê? Porque a ciência não é neutra. Toda ciência parte de pressupostos. A gente tem que acabar com essa ideia do cientista de jaleco branco, né? Absolutamente neutro, né? Ele não tem nenhum pressuposto de fé, nenhum pressuposto religioso. Tem. Porque se nós entendemos realmente o que é o homem segundo a narrativa bíblica, ele é um ser religioso, todo e qualquer ser humano. Então, o ateísmo do ateu, o ateísmo do naturalista, ele já é em si mesmo um pressuposto de fé. Então, quando ele vai para analisar o dado da experiência, ele já vai com esse pressuposto. Ele não está ali, né, numa redoma de neutralidade, né, não, vou trabalhar aqui só, né, independentemente do que eu penso. Não, então muitas dessas coisas que a gente vê, né, por exemplo, a própria evolução, já partem de pressupostos antibíblicos, anticristãos. Isso é um pressuposto de fé. Isso é pela fé, não é um dado da ciência, não é um dado da realidade, né? Esse é um dado da fé da pessoa, ponto final. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso e, na medida do possível, não deixar que a ciência fale sozinha, mas que a gente também participe desse diálogo com a Bíblia Sagrada. O Fábio tinha levantado a mão primeiro, pode? Bem alto. Aham. Sim, claro. Sim. A gente tem muita coisa nos livros didáticos, não sei se ainda tem, né, mas pelo menos na minha época tinha, né, algumas experiências lá e tal, de caldos primordiais e não sei mais o que, enfim, se isso já foi, né, desacreditado, isso já ninguém sério, né, defenderia um negócio desse hoje, né? Então, esse é o ponto. Podemos prosseguir? Eu não quero me deter tanto nisso não, só quero apresentar aos irmãos essas discussões, tá? Como eu disse, não estou convencido da utilidade assim para a nossa devoção pessoal, do nosso culto a Deus, do nosso entendimento bíblico, se elas colaboram assim definitivamente, né, para essas coisas. A questão da terra antiga, né, vamos voltar à questão da terra. Como é que muitos acabam dizendo, não, a ciência está certa, essas coisas têm realmente milhões, bilhões de anos. Como é que eles enxergam o relato da criação, né? Tem muita coisa aqui, eu vou ter que correr bastante com isso, meu irmão, me perdoem. Mas, por exemplo, além do fato de muitos na história da igreja, os mais conservadores, lerem os dias da criação como dias literais, existem outros que leem aquilo não como dias de 24 horas, mas como enormes períodos de tempo, né, grandes períodos de tempo, através dos quais Deus vai criando, né, pela sua palavra, vai regendo a criação, o que daria, então,
harmonizaria, digamos, com o relato científico, né? A comprovação, suposta comprovação científica de uma terra mais antiga. Alguns leem ali um intervalo entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, como sendo uma espécie de pré-criação e depois da criação como o mundo que a gente tem hoje. Então, muitas coisas que a gente descobre hoje na natureza e que são datadas de muitos milhares de anos, foram feitas antes do que a gente chama, então, da criação do mundo, como nós temos diante de nós, né? Diazera, assim. Mais uma outra colocação que nós temos, nós vamos ver na pergunta de número 3, que é essa que está no CETEB aí. Você vai ver uma tabelinha, depois a gente vai tratar dela. Mas eu acho que a gente já pode tirar da mesa a ideia do Big Bang e principalmente da evolução, né? Você não tem nenhuma comprovação científica, nenhum fóssil, nenhum indício de seres intermediários, né, na evolução entre espécies, né? Não tem, isso não existe. E até porque o relato bíblico diz: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies. Deus já delimitou as várias espécies desde o ato da criação. O que não quer dizer que não possa ter extinção de umas, como é que chama aquele negócio, Raquel, de adaptações, né? Adaptação de outra. Adaptação não é evolução, tá, gente? Hã? Sim, vamos falar deles, dessa raça, ou desse pessoal daqui a pouco. Bom, tadinhos eles, né? Quando falar o nome dessa turma, a gente vai ficar... Bom, vamos entrar logo nisso, né? Existe uma ala, e são vozes de peso dentro da igreja, que por entenderem Gênesis como um texto basicamente poético, não veem a evolução como algo que afronta o texto bíblico. São chamados evolucionistas teístas. Eles dizem que Deus é o regente, né? É o protagonista do processo de evolução que a ciência tanto propaga. O problema com isso é o seguinte: quando você fala em evolução para alguém do mundo da ciência que não é um crente, imediatamente você tem o quê? Qual é o conceito que ele vai formar? De forças aleatórias, né? Da não existência de um ser soberano. Não, isso tudo está fora de cogitação. É o acaso, são as forças da natureza gerando isso. Consequentemente, está um falando de uma coisa que não é o que o outro entende. Então não dá para um teísta falar em evolução sem que os evolucionistas digam: não é isso que eu penso ser evolução. Você está usando a palavra de uma maneira equivocada. Evolução não pressupõe a existência de um Deus, como vocês creem, que vai dirigir esse processo. Não é isso que é evolução. Então, na verdade, é uma tentativa meio tosca, né, de juntar duas coisas que, pelo menos no meu entendimento, são incompatíveis. O problema é que a gente tem gente de peso que defende o evolucionismo teísta, né? Você tem C.S. Lewis, você tem Tim Keller, você tem John Stott, né? Você tem Alistair McGrath, né? Então é complicado, né? Essa turma é turma de peso. Você fica meio intimidado discutir com um sujeito desse, né? Mas eu não vejo... Você quer acrescentar alguma coisa mais? Aham. 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 A questão de mutação, adaptação, isso a gente concorda que não. Agora, o problema é a evolução entre espécies, né? Que é isso que o darwinismo prega, né? Que se transforma em outro. Pois bem, a crítica mais interessante que eu vi ao evolucionismo teísta, depois vocês podem consultar na internet, é do reverendo Augustus, que diz o seguinte: o Deus do evolucionismo teísta
é um Deus que não é soberano, é um Deus que não conhece o futuro, é o Deus do teísmo aberto. É o Deus que mais se aproxima, é o Deus do teísmo aberto. Né? Não é um Deus que tem o poder criativo de já ordenar e tornar aquilo real. Né? Você tem problemas aí no evolucionismo teísta com a pessoa do próprio Deus. Se você for parar para pensar, mas quem é esse Deus então que vocês estão dizendo aí que permite a evolução? Ele não parece ser o Deus revelado na Escritura. Né? Depois vocês procurem, né, Augusto Nicodemos, evolucionismo teísta, para ver a resposta mais completa que ele dá a isso. Mas eu achei muito interessante, né, de mostrar o quanto talvez a soberania divina possa ser comprometida se a gente ceder espaço a esse tipo de ideia. Né? Ok? Irmão, vamos avançar, porque senão a gente não vai sair daqui hoje. Né? Pode botar o outro slide. Isso. Os 6 dias da criação. Né? Aí também há uma discussão enorme a respeito disso. Se são dias literais de 24 horas, se é um espaço indefinido de tempo que pode durar muitos e muitos milênios. Né? A gente tem as duas coisas. Como a palavra dia aparece em Gênesis 1, parece ser dia de 24 horas. O problema é que já em Gênesis 2, a palavra dia aparece de uma maneira diferente. Né? Em Gênesis capítulo 2, não sei se essa tradução aqui vai... Aqui a NVI traduziu por tempo, né? 2:4. Esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Eu não sei se tem uma tradução que diz no dia em que foram criados. Esse dia aí não pode ser o dia de 24 horas. Parece dizer respeito a todo o período da criação, né? Completa, né? Toda a criação. Então, em alguns momentos, quando nós falamos no dia do Senhor, né? Será que é um dia, um único dia, um dia solar, um dia de 24 horas? Ou é um período de tempo chamado o dia do Senhor? Então, a palavra dia aparece na Bíblia com vários significados distintos. Né? E aí você tem argumentos para os dois lados. Né? Exige de nós que a gente olhe cada um deles detalhadamente para saber se o dia é de 24 horas ou se não. Tem aquela questão, poxa, mas Deus criou a luz no primeiro dia, só foi criar o sol no quarto. Então como é que pode ser, né, dia de 24 horas? Que luz era essa do primeiro dia? Alguns querem mostrar que não era o sol, que era uma outra fonte, ou que era o próprio Deus, ou que o sol foi criado no primeiro dia, mas só foi revelado no quarto. Estão entendendo a quantidade de coisa que a gente tem diante de nós? Né? A pessoa, se a gente fosse falar de cada uma delas, não dá. É muita discussão que eu não tenho certeza, repito, se isso vai nos conduzir a um fim proveitoso, se isso vai unir mais ou dividir mais. Né? Eu fico meio... sei lá, gosto de guardar minhas ressalvas com isso, né? Mas o ponto que nós queremos colocar, pode colocar o outro aí, né? Não. Volta, Maurício, por favor. Qual é o outro? Aqui tem, né? São as várias teorias, né? Isso eu já falei, tá ok. Pode... tem o último, dias pictóricos, que é o que você tem no CETEB. Né? Se você abrir aí na pergunta de número 3 do CETEB, você tem essa estrutura dos dias 1, 2 e 3, correspondendo, né, ligados aos dias 4, 5 e 6. Como se Deus estivesse criando, né, os reinos da criação e depois ocupando esses espaços com as criaturas que pertencem a esse reino. Então você tem o dia 1, a luz, e no dia 4, os luzeiros. Você tem no dia 2, os céus e a água. Você tem no dia 5, os peixes e as aves. Você tem no dia 3, a terra seca e a vegetação. E no dia 6, os animais e os seres humanos. Perceberam a correspondência aqui? Isso é o que se chama dias pictóricos, né? É uma estrutura literária. A Ana Priscila tocou nesse ponto. Tem elementos poéticos, elementos literários? Sim, tem. Que é esse, né? Você corresponder. E no 7º dia é o dia em que Deus faz o quê? Entra no seu descanso.
Vamos adiantar a resposta a essa pergunta. O que é o descanso de Deus? É Deus estar como que sentando no seu trono e regendo então a criação a partir dali. E este sétimo dia, obviamente, não é um dia de 24 horas, porque esse dia permanece até hoje. Deus continua no trono regendo a sua criação. Ele continua descansando das suas obras e preservando e governando as suas obras. Então você vê que no próprio relato da criação você tem o sétimo dia, que não é um dia literal de 24 horas. É o dia em que Deus está regendo a sua criação, governando a sua criação. Essa estrutura de dias pictóricos, é talvez aquela que mais nos convence, até porque nós temos que ir lá para os leitores de Gênesis, ir lá para, digamos, cosmologia hebraica, para a gente entender o que Moisés está nos trazendo aqui. E é muito interessante quando a gente percebe que o que Deus está criando ali, o mundo, é não só a natureza, mas é um santuário, é um templo, é um lugar de culto. Não sei quantos já perceberam isso, o firmamento, a criação de Deus, na verdade, é um grande templo, é um grande santuário. E o modo como o autor de Gênesis 1 nos coloca essas etapas da criação, em muitos se assemelham ao que você via nos tempos antigos, a partir do momento que um templo era construído. Então você tinha o templo, a construção do templo, e depois as divindades entravam no templo, para que no último dia houvesse, então, a consagração de tudo isso, no sétimo dia. Então você tem uma estrutura muito semelhante ao que era visto e ao que era feito na religiosidade antiga, essa estrutura de templo e adoração, da entrada do Deus, e desse Deus, digamos, descansando. E o que o autor de Gênesis faz? Ele mostra isso no relato bíblico, só que agora apontando para a verdade de um único Deus, que fez todo este mundo como um santuário para Ele mesmo, e coloca no sexto dia quem? O adorador, o homem, a imagem e semelhança. E no último dia, o que Deus faz? Ele descansa das suas obras. Isso tudo é consagrado em louvor e adoração a Ele. Então, me parece que essa estrutura literária, ela tem o mérito, vamos dizer assim, de se distanciar um pouquinho dessa tentativa de ficar unindo dados e descobertas da ciência com a tentativa de juntar as genealogias e querer achar uma data. Não, tem que ter a data, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas e se for diferente? Se a intenção foi outra, que não precisar idade e coisas desse tipo. Você está entendendo? Então, essa ideia, conforme o CETEB relata aí para você, talvez seja a mais importante para nós entendermos quem Deus é, o que Ele está fazendo com a criação, que é um santuário para si, e descansando das suas obras, que é a próxima pergunta. O que significa esse descanso de Deus? Que é, então, Deus reinar, entronizar, na figurinha aí do trono. Salmo 132, 7 e 8, e depois 13 e 14, falam exatamente isso. Deus descansou, Ele se assentou no seu trono. Ele usa essa imagem de Deus reinando sobre a sua criação. Ok? Eu sei que estão todos muito frustrados, porque as perguntas não foram respondidas, não era a minha pretensão respondê-las, mas tão somente informar aos irmãos da quase infinita discussão que tem a respeito desse assunto. Peraí, vamos continuar, vamos fechar. Vamos só fechar rapidinho. Em que sentido Deus é soberano sobre a sua criação? Sua resposta é simples. Ele preserva a sua criação pela sua palavra, Hebreus 1, diz que Deus está preservando a sua criação. Tudo está concorrendo para um fim proveitoso, tudo obedece à lei que Deus estabeleceu no início da criação. Por que uma planta germina em determinado solo, em determinadas condições de temperatura? Bom, está tudo ali. As leis estão embutidas no ato criativo de Deus. Por que seres humanos crescem como crescem, se reproduzem como se reproduzem? Tudo está ali
embutido, né, na lei por meio da qual Deus nos criou. Deus plantou em nós uma determinada lei, e tudo no universo funciona de acordo com esta lei. Tá? Então, tudo isso. E o seu governo soberano e gracioso sobre todas as coisas. Né? Ele reina sobre tudo. É por isso que a Bíblia diz, né, que a criação bate palmas, né, os rios, as árvores bate palma para Deus, tem salmo que fala em coelho, em passarinho, quer dizer, tudo louva ao seu Criador, né, tudo responde ao seu Criador. E Deus não é só soberano sobre a criação. Né? As duas últimas perguntas dessa lição mostram que Deus é soberano até mesmo sobre as forças malignas. Né? Pode passar a próxima aí. Né? E aí eu gosto muito da resposta de Lutero. Né? O diabo é o diabo de Deus. Aquele jeito sutil de Lutero, né? Bem carinhoso, né? Didático. Né? O diabo é o diabo de Deus. Ele está na coleira de Deus. Ele só vai até onde o Senhor diz para ele ir. Né? Nós temos ali a referência do livro de Jó. Né? Olha, você pode fazer isso, mas não vai tirar a vida dele. É o tempo limitado de atuação do mal no universo. A gente vê isso em Apocalipse, Deus limitando o tempo da ação do inimigo aqui e dizendo, olha, esse tempo vai chegar, eu vou dar um fim nisso. Então sim, Deus é soberano sobre todas as coisas. Até quando a gente se depara com textos do Antigo Testamento, que de Deus vem tanto o bem quanto o mal, a gente tem que entender isso, né? Não atribuindo a Deus a autoria do mal. Deus não é o autor do mal, ok? Mas na sua disciplina, no seu juízo, Ele permite que o que a gente chama de mal, uma desgraça, uma seca, mortandade, o que quer que seja, atue sim entre o povo, né? na criação, mas para revelar algo a seu respeito, ou para chamar pessoas para si. A gente vê isso em Apocalipse, né? O juízo de Deus comendo solto e o relato trágico, né? Dizendo que alguns, mesmo vendo isso, não se voltam para Deus. Né? Então, Ele é soberano nesse sentido, né? Sobre todo o sofrimento. Né? Ele sabe quando isso vai ter seu fim. Né? Ele nos ensina por meio destas coisas, mas Ele também retribui aos maus conforme a sua maldade, por meio da sua justiça. Né? E Ele é soberano sobre todo esse mundo angelical. A última pergunta parece não ter nada muito a ver com a criação do mundo, essas coisas todas, mas não é muito difícil nós respondermos. Qual a natureza em função dos anjos? O autor aos Hebreus responde isso. Né? São espíritos ministradores que servem ao povo de Deus. Né? Seja comunicando, como a gente vê os anjos mensageiros na Bíblia, né? Comunicando a Maria a respeito do nascimento de Jesus, né? Indo lá falar com Daniel a respeito do cumprimento de profecias, mas também como protetores, ministradores. A gente vê isso no Salmo 91, aos seus anjos dará ordens a seu respeito para que te preservem de todo o mal. Então nós temos todo um universo invisível, angelical, que está servindo ao povo de Deus por ordem de Deus. Por outro lado, a gente sabe que os anjos não desfrutam de certos privilégios que o ser humano tem, como, por exemplo, a sexualidade. Isso é algo próprio da espécie humana, ser homem e mulher, né, ter relações, reproduzir-se. Né, esse tipo de coisa os anjos não experimentam. Né, então, não os invejem. Né, eles não, tem coisas que eles querem olhar para nós e olha só o que Deus está fazendo ali, olha que legal. Né? Mas eles são esses espíritos, né? Não são corpóreos, são seres espirituais que atuam em favor do povo de Deus, tá bom?